Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma coisa muito legal, muito bonita, que é gestação. Muitas pacientes às vezes chegam no consultório com muito desconforto, muito medo de ter o seu nenê, porque temem que o uso das medicações ou que a própria doença intestinal inflamatória possa trazer malefícios para o seu bebê e algum risco para a gestação. E a notícia boa que eu tenho para dar para vocês é a seguinte: a grandíssima maioria das medicações não traz nenhum problema para o bebê. Entendam o que eu estou dizendo. Eu vou citar duas medicações que não podem ser usadas de maneira nenhuma. Uma é o metotrexate e uma outra droga que é o tofacitinib, que ainda os resultados das pesquisas não trazem segurança para o uso e alguns relatos aí já de teratogenicidade com essa medicação. O que é teratogenicidade? São malformações no bebê quando expostas a esse medicamento. As outras medicações, todas elas são bastante seguras na gestação, bastante, desde o início da gestação. Nós sabemos que algumas medicações, não da doença intestinal inflamatória, mas muitas medicações elas não podem ser usadas no início da gestação, até a 12ª semana. As medicações da doença intestinal inflamatória elas podem ser usadas sempre, desde o início da gestação, e não podem ser suspensas. Por quê? Porque o que traz maior malefício para a paciente com doença intestinal inflamatória e o seu bebê é a atividade da doença. O paciente que para a medicação por medo de uma malformação no seu bebê e tem a sua doença entrando em atividade, essa paciente tem muito mais risco de trabalho de parto prematuro, de morte fetal, de todas as complicações relacionadas à gestação. Então, no momento que você está gestando, está grávida, fique em contato íntimo com o seu médico, que ele vai te dar todas as orientações relacionadas ao tratamento e à manutenção destas medicações, mostrando também a segurança dessas medicações. É claro, existem particularidades que o médico especialista em doença intestinal inflamatória vai ter a capacidade de te passar durante a tua gestação, como por exemplo, quem usa anti-TNF, que é o infliximab, por exemplo, o adalimumab. Estas medicações, no último trimestre ali, elas não devem ser usadas. E por que não devem ser usadas? Porque elas vão atravessar a barreira placentária e vão passar para o bebê. E o bebê vai nascer com uma concentração no sanguezinho dele do medicamento. Tá, mas qual é o problema disso? Vai trazer alguma malformação? Não, não vai. O que vai fazer é que esse bebê tenha a sua imunidade um pouquinho diminuída. E quando ele tiver de tomar uma vacina, que nós chamamos de vírus vivos atenuado, como a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, essa vacina, quando administrada num paciente com a imunidade diminuída, esse paciente pode desenvolver tuberculose. Então, o médico vai orientar você quais as medicações que devem ser suspensas no final da gestação e quais as vacinas que o seu bebê pode receber quando nascer e quais que devem ser adiadas para mais tempo. Ou seja, é muito seguro gestar em quem tem doença intestinal inflamatória e não abra mão deste sonho, não abra mão, porque isto é um momento maravilhoso na vida de todo mundo. Nós temos bastante experiência com gestantes e isso pode ser feito com muita tranquilidade. Nós sabemos que há um pequeno risco de hereditariedade também na transmissão da doença de Crohn e na retocolite ulcerativa também para os nossos filhos, mas esse risco é um risco pequeno e eu acho que a gente tem que pensar em ter a nossa família, desenvolver a nossa estrutura familiar, que é uma coisa muito legal. Tá bom, gente? A gente volta com outros vídeos, trazendo mais detalhes daqui a pouco sobre gestação. Até breve!